Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 12 de agosto de 2025, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos veem, bom dia a todos os presentes, senhores juízes, senhores advogados, representação fiscal. Hoje é a primeira sessão após o recesso do TIT, né, que é previsto em lei. Nós estamos retornando a primeira sessão do segundo semestre hoje. Registro aqui que não estará presente à sessão a juíza Daniela Rodrigues Gonçalves, por ausência justificada, né? Já havia sido informado, né? Não houve possibilidade de tempo para substituição, então realizaremos a sessão com o quórum mínimo. Nós temos 5 processos em pauta, um processo que seria de relatoria da doutora Daniela, infelizmente ela não está presente, então eu vou retirar de pauta e vamos devolver o processo para a pauta. Então, processo devolvido para a pauta, retirado da pauta de hoje. Passamos, então, aos primeiros processos aqui. Iniciamos o processo Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A., o AIN ao 5.052.161, relator Dr. Argos Magno de Paula Gregório. Para fazer a sustentação oral, está presente aqui a doutora Deise Galvão Boécio. Passo, então, a palavra inicialmente... Senhor presidente. Pois não? A advogada da Tereos sou eu, Lígia. Minutinho só, peraí. Lígia Gambeve. Talvez esteja... Desculpe, eu confundi aqui, desculpe. Então, a advogada aqui deste processo é a doutora Lígia Regine da Silveira. Desculpe, doutora Lígia, eu confundi aqui, né? Mas eu passo, então, inicialmente a palavra ao doutor Argos, que é o relator do processo, para um breve relatório. Em seguida, eu abro a palavra à ilustre advogada. Doutor Argos, com a palavra. Presidente, bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os colegas. Sejamos todos aqui bem-vindos a esse segundo semestre oficial, após recesso. Bom dia ao doutor Samuel, bom dia, doutora Luciana, alegria tê-la de volta aqui com a gente. Bom dia, presidente, a todos que nos dão suporte aqui, especialmente Jailson, Hélio, enfim, e aos advogados que se encontram presentes e, eventualmente, aqueles que nos assistam. Presidente, este é um caso, um auto de infração composto por 2 infrações, quais sejam a falta de recolhimento por guia de recolhimentos, a falta de recolhimento de ICMS por guia de recolhimentos especiais, a GARI, no montante de X, nos períodos de 2 de 2020, 2 de 21, 3 de 21 e 7 de 21, conforme demonstrativo, em razão de ter sido indicada a operação de remessa de formação de lote para exportação de açúcar VHP e açúcar cristal. Esta é a infração 1, e a infração 2 também deixou de recolher por guia de recolhimentos especiais, GARI, ICMS no montante de Y, nos períodos ali indicados, também em razão de ter sido indicada a operação de remessa para a formação de lote para a exportação de açúcar VHP e açúcar cristal. As considerações aqui trazidas no AIN exordial, na peça exordial, diz que devidamente notificada a comprovar a exportação das mercadorias ou o recolhimento do imposto, o contribuinte comprovou a exportação de parte das mercadorias, referentes às notas fiscais eletrônicas constantes da notificação. Assim sucedeu nas infrações 1 e 2. Então, sem maiores rodeios, presidente, acredito que esse seja o resumo aqui das 2 infrações, e eu lhe devolvo a palavra. Acredito que seja bastante, pelo menos ao momento. Obrigado, doutor Argos. Esse é o breve relatório. Passo, então, a palavra à ilustre advogada, doutora Lígia Regine, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutora Lígia. Muito obrigada, senhor presidente, senhor relator, bom dia a todos, aos meus colegas advogados.
faço uso da palavra, senhores, por conta de estarmos diante de um caso emblemático, ao nosso ver, e infelizmente não isolado, né? Esse mesmo contribuinte, a Tereos, que é uma cooperativa de capital francês, mas estabelecida no Brasil há muito tempo. Tereos tem várias usinas no interior do estado de São Paulo, e como produtora de açúcar e etanol, regularmente promove a exportação destes produtos. E nos causa espécie que, desde o ano de 2023, a fiscalização paulista vem realizando lançamentos de ofício sobre perdas técnicas de açúcar e álcool no processo de logística. Do que nós estamos falando, senhores? Nós não estamos diante de casos do abuso da regra de imunidade constitucional para fins de afastar a tributação do ICMS no Estado. Nós estamos diante de uma conhecida exportadora destes dois produtos. No caso aqui deste auto de infração, eram exportações de açúcar do tipo VHP e cristal, e produtos, senhores, principalmente o açúcar e o etanol também acontece, sujeitos ao que se fala de perda no processo logístico, no manejo das cargas, no transbordo para o navio. O etanol muitas vezes até é objeto de evaporação, e o açúcar, ao contrário, ele se perde. Por mais que ele seja empacotado e tratado pelos lotes, há uma sabida perda no manejo dessa mercadoria, que vem lá do interior do estado, dessas usinas que mencionei, até o Porto de Santos. Essa questão está posta nos autos, mas não está, de uma forma fidedigna, retratada na autuação. E por que digo isso, senhores? Porque o eminente relator acaba de fazer a leitura da acusação fiscal. A acusação fiscal, ela coloca singelamente como mercadoria saída, que saiu para a formação de lote e não foi exportada, como se houvesse um abuso da regra da imunidade. E a minha presença aqui é, mais uma vez, assim como tem sido feito pela empresa desde a primeira notificação fiscal, esclarecer que a proporção não exportada diz respeito às perdas técnicas. E que proporção é essa, senhores? Nós estamos falando de 2% da mercadoria remetida para exportação no período autuado por esse estabelecimento, tá? Essa minha colocação fática está suportada nos documentos que instruíram a defesa. Documentos esses, senhores, que estavam e sempre estiveram à disposição do fiscal desde o início do processo fiscalizatório e não foram considerados. Documentos esses que incluem laudo técnico da Exalc, que de uma forma técnica demonstra o que acontece no processo logístico de exportação de açúcar e álcool e dá a média normal de perda técnica que existe para esses produtos nesse processo. A empresa trouxe também laudo da KPMG, que traz a conciliação contábil, desde da saída para a formação de lote até, senhores, o estorno devido quando detectada essa perda técnica. Senhores, houve, antes de qualquer notificação ou início de fiscalização, a empresa detectou a perda técnica, estornou o crédito de ICMS, interrompeu o diferimento de cana-de-açúcar e recolheu o ICMS. Tudo antes da autuação. E mesmo assim, foi autuada e vem sendo cobrada pelo tributo e por multas, senhores, que superam 4 vezes o valor do imposto. Então, estamos diante de um caso com material fático e probatório denso, que, lamentavelmente, não foi
exaurido em primeiro grau, o julgamento em primeiro grau na Delegacia de Julgamento de Bauru foi bastante expedito, não considerou nenhum dos documentos que eu acabo de me referir, e muito menos, senhores, o tratamento fiscal espontaneamente dado pela empresa antes da autuação. A DTJ, numa canetada, simplesmente desconsiderou a prova contábil do estorno do crédito, da interrupção do diferimento da cana-de-açúcar, do recolhimento do ICMS. Então, senhores, estou aqui para, mais uma vez, reiterar que o lançamento de ofício, embora tenha presunção de validade e, em tese, se calque nos fatos concretos, nesse caso, a autuação se distanciou bastante da verdade material e a decisão recorrida assim também o fez, deixando de valorar os documentos. Um caso idêntico, fiz menção até que se trata de mais de uma autuação da mesma temática, um caso idêntico foi julgado pela primeira Câmara no primeiro semestre desse ano. Aquela Câmara houve por bem anular a decisão para determinar novo julgamento com expresso enfrentamento da documentação fiscal. Faço menção aqui, para fins de identificação, trata-se do AI 5.037.657-3 da primeira Câmara. Esse caso voltou para julgamento em primeiro grau. E esse alerta, essa reiteração de fatos e provas é especialmente importante, senhores, porque o auto de infração capitula a suposta infração dos dois itens como se tivesse havido reingresso de mercadoria no mercado interno. O auto de infração capitula a conduta da Tereos pelo inciso 3 do artigo 445 do nosso regulamento. Esse inciso 3 trata de reintrodução de mercadoria para o mercado interno. E disso, senhores, não se trata. Aliás, o caso está bastante distante de reintrodução, porque perdeu-se mercadoria antes do final do processo de exportação. E nós sabemos que o inciso seguinte do mesmo artigo 445, na verdade, o inciso anterior, inciso 2, é o que trata de perdas e extravios. A nosso ver, há um erro flagrante na capitulação da infração. Este auto de infração tem um vício insanável que haveria de ser aqui corrigido com o provimento do recurso do contribuinte. De mais a mais, senhores, não fosse pela superficialidade da decisão recorrida, a substância material retratada na prova documental feita nos autos, prova técnica, prova contábil e tudo mais, as penalidades, na verdade, se a exigência tributária já salta aos olhos, as penalidades quanto mais. São mais de 4 vezes o valor do imposto. Nós estamos aqui diante de multas de ofício e multa isolada, capituladas, como se tratasse de contribuinte deliberadamente abusando da regra de imunidade, e não houve, em nenhum momento, dolo, tanto que a própria empresa regularmente tratou da perda técnica, oferecendo e recolhendo ICMS na proporção devida. Então, essas multas, elas são descabidas. Entendemos que a conduta da Tereos, ela é atípica, à luz dos dispositivos legais invocados no lançamento, e que, de mais a mais, não podemos esquecer, o Supremo Tribunal Federal inicia o segundo semestre também com o tema do excesso das penalidades na pauta de julgamento, em linha com o que já foi assentado no tema 863 do Supremo Tribunal Federal, para dizer que nem em caso de dolo, fraude ou simulação, nem nesses casos extremos, a multa pode superar o valor do tributo, quanto mais do caso que estamos aqui a tratar, senhores. Então, o meu pedido é reiterar
os pontos todos do recurso ordinário, notadamente a necessidade de aproximação da verdade material do caso, dado o distanciamento do lançamento, a superficialidade da decisão da DTJ a ser ponderada pelos senhores, eventualmente com uma diligência fiscal, se assim entenderem, da necessidade de desmiuçar esses documentos e esse tratamento contábil que foi dado às perdas técnicas e, de toda forma, caso alguma exigência se mantenha, que as penalidades sejam absolutamente revistas ou, no mínimo, reduzidas. Fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. É o meu pedido, senhor presidente. Obrigado, doutora Lígia. Cumprimento pela sustentação oral, muito bem explanada aí os seus argumentos de forma clara e objetiva. Passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Argos Gregório, para que apresente a sua proposta de voto. Doutor Argos. Presidente, estou ouvindo aqui por alguma... Vocês estão me ouvindo? Normal? Eu estou ouvindo. Eu estou sem a imagem, né? Consta sem imagem. Não sei o que se passou. Talvez agora, pronto. Eu devo ter encostado alguma coisa aqui. Presidente, eu vou passar a leitura do voto, se me permite, com a dispensa de leitura do relatório, né, para sermos mais dinâmicos aqui na sessão. Vamos lá. O voto ficou um pouco longo, então eu vou pedir paciência dos colegas, especialmente aqui da patrona, e vou abrir mão aqui de ler algumas citações que fiz para não cansá-los. Bem, vamos lá. Delimitada a matéria a ser apreciada por esta Câmara julgadora, passou ao voto. Primeiro, eu cito aqui julgamento do STJ a respeito da desnecessidade de me pautar sobre absolutamente todos os pontos apresentados aqui em defesa. Eu combato todos os pontos, mas sempre faço essa ressalva, trazendo aqui o entendimento dado no AIN 590-293 de São Paulo, pelo STJ. Vamos lá. Como muito bem resumido pela representação fiscal, junto aos itens 6, 7, 10 a 12 de seu bem elaborado parecer, trazido às folhas 1061 em sede de contrarrazões, cito aqui para melhor compreensão do caso. O trabalho fiscal teve por objeto a verificação das operações de exportação do contribuinte, as quais estão no campo da não incidência do ICMS nos termos do inciso 5º, parágrafo 1º e artigo 7º do regulamento. Para que façam jus à não incidência, tanto nas operações de exportação quanto nas remessas de mercadorias com fim específico de exportação e nas remessas para formação de lote e armazém alfandegado, há que se comprovar a efetiva saída do país e a exportação perante a Receita Federal, órgão federal competente. As operações objeto de análise, por não apresentar o evento de confirmação de exportação, a averbação pela Receita na respectiva nota fiscal, poderiam não ter saído efetivamente do território nacional e assim não terem sido efetivamente exportadas. Conforme relatado às folhas 9, em consulta realizada no sistema Infovil da Secretaria da Fazenda, foram identificadas operações de remessa de mercadorias para a formação de lote de exportação de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento CFOP 5504, ocorridos nos anos 2020 e 2021, que apresentaram itens de mercadorias cujas quantidades não tiveram suas exportações totalmente comprovadas e que, por esse motivo, não atendiam os requisitos necessários para usufruir do benefício da não incidência. Embora notificado, o contribuinte não comprovou a exportação, nem o recolhimento do imposto de parte das notas fiscais eletrônicas elencadas na notificação, caracterizando-se assim as infrações relatadas. Sem maiores rodeios, revisito as páginas 1032 e seguintes dos autos e da leitura do recurso manejado, enquanto de imediato breve síntese dos fatos, para ato contínuo a partir do parágrafo 8, apresentar a recorrente seus argumentos preliminares, iniciados com a tese da nulidade do AIN por cerceamento de defesa. Segundo a razoada da recorrente, aspas, ao rejeitar a impugnação, a DTJ não enfrentou efetivamente as provas documentais produzidas pelo contribuinte, quais sejam: 1. Diagnóstico de perdas na cadeia logística do açúcar, elaborado por especialista da Exalc, chamado de laudo Exalc, e laudo de constatação da KPMG Auditores, chamado de laudo KPMG, com análise dos registros fiscais das operações de exportação, fecho aspas. Revisitando a decisão recorrida, constato que a mesma, sob as mencionadas provas, denominadas laudo Exalc e laudo KPMG, assim consignou. Cito aqui trechos da decisão tratando sobre esses dois laudos. Muito bem. Diferente do pretendido pela recorrente, sem maiores rodeios, entendo que o julgador de piso não só apreciou as provas acostadas aos autos, como também sobre elas lançou seu juízo de valor,
fruto de seu convencimento sobre a presteza ou não, em caso, dos documentos intitulados laudo Exalc e laudo KPMG. Os acertos acima destacados evidenciam que, a despeito do entendimento proferido ter sido dado em desfavor dos interesses das alegações da recorrente, restou inegável que tais documentos foram apreciados pelo julgador de piso, ao revés do quanto afirmado pela recorrente, suas razões preliminares riscadas no item 2, folhas 10 e 34, do seu apelo. Não bastasse as demais ponderações encontradas junto aos parágrafos intermediários aos itens acima mencionados, parágrafos 25 a 29 da decisão de piso, aprofundam ainda mais o entendimento do julgador tributário acerca 1. Do cálculo do imposto, 2. Dos estornos e dos 2 momentos em que podem ser verificadas as perdas em estoque, 3. Da necessidade de consideração das saídas pela quantidade constante nos documentos fiscais pelo controle de estoque, e 4, do fato de ter autuado considerado indevidamente, aspas, os valores de ajustes de interrupção do diferimento de cana-de-açúcar no cálculo do imposto sobre as supostas perdas ocorridas no processo de transporte e armazenagem da exportação, fecho aspas. Por um ou por todos os lados que se analise, fato é que devem ser afastados os argumentos da recorrente, no que tange a alegada nulidade do presente AIM por cerceamento de defesa suscitada junto ao item 2.1 do recurso ordinário em análise. O mesmo entendimento foi externado pela representação fiscal junto aos itens 15 a 17 de seu bem escrito parecer em contra-razões, folhas 1064, de cujo texto destaco o trecho a seguir, desde já incorporadas as minhas razões de decidir em razão de sua clareza e precisão. Eu vou ler aqui. Nota-se que o julgador analisou os documentos trazidos pelo contribuinte e concluiu que eles não afastam a infração, haja visto que o controle de estoques indicado pelo contribuinte serviria para identificar perdas no processo de produção, mas não no transporte das mercadorias após sua saída do estabelecimento, que constitui a situação dos presentes autos, conforme bem apontado nas folhas 10 e 25. Assim, infere-se da leitura da decisão recorrida que todas as alegações da defesa, bem como as provas que instruem os autos, foram consideradas pelo julgador. Verifica-se que o julgador avaliou os suportes fáticos e normativos traduzidos nos autos, diante dos quais a caracterização da infração é inequívoca. Não há que se falar no caso em cerceamento de defesa, nem em ofensa ao princípio do contraditório. Da leitura do julgamento, verifica-se que todos os elementos trazidos aos autos foram examinados pela autoridade julgadora e que a conclusão desta pela procedência do AIM foi fundamentada pela análise de todo o conteúdo probatório. Fecho aspas. Em tempo, constato que a decisão dada nos autos do AIM 5037-657-3, aqui também falado em sustentação oral, citado pela recorrente às folhas 10 e 36 e tido por, aspas, caso de outra filial da recorrente, idêntico ao presente, se apresenta de modo diverso ao encontrado no presente expediente administrativo. Eis que no presente AIM restou claro que o juiz monocrático se desincumbiu satisfatoriamente de seu mistério, que respeita a análise do quanto trazido pela recorrente como provas, notadamente os retromencionados laudos Exalc e KPMG, ainda que seu entendimento tenha sido dado em desfavor da recorrente. É o que constato. Desta feita, afasto os argumentos preliminares apresentados. Não há que se falar em nulidade da decisão dada em primeira instância, tampouco em cerceamento de defesa. É como decido. Em sequência, a recorrente suscita as folhas 10 e 36, junto ao item 2.2 de sua peça recursal, a suposta nulidade por uso de presunção na determinação da infração. Como embasamento de sua exposição, a recorrente faz referência às respostas dadas às notificações, cito as duas aqui, os números, e afirma que o AFR ignorou os esclarecimentos e provas apresentadas, acusando a recorrente de deixar de recolher o ICMS por não comprovar a efetivação de exportação de mercadoria remetida para a formação de lote, em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno, artigo 445, inciso 3º do regulamento. Leva a crer a recorrente, por sua argumentação, que teria o AFR responsável pela lavratura do presente AIM se pautado em meras presunções, em atentado à letra da Lei Complementar 87, a qual não autoriza a presunção realizada pela AFR neste AIM e confirmada pela AR decisão recorrida. Pois bem, com a devida vênia, entendo que os argumentos da recorrente não merecem prosperar. Justifico a legislação mencionada tanto pela AFR autuante quanto pelo julgador de piso e finalmente pela própria recorrente, o regulamento do ICMS, é claro em considerar devida a comprovação das exportações de mercadoria. Em concreto, produtos industrializados pelo próprio estabelecimento, CFAP 5504, nos casos como os descritos no presente AIM, mormente quando inexistirem os eventos de averbação de tais exportações nas respectivas notas fiscais eletrônicas. Nesse contexto, não se trata de inferência ou mera presunção da afirmação de que, não comprovada a exportação de mercadorias, as mesmas permaneceram em território nacional. Ao contrário, trata-se de constatação lógica, independente das condições em que as mesmas vieram a ser armazenadas, destinadas, perdidas ou qualquer outro evento que estejam envolvidas. Em outras palavras, não comprovada a sua destinação ao exterior, é de mistério que se conclua que as mesmas permaneceram, pois, no Brasil, em terra brasilis. É justamente esse entendimento do FR autuante, chancelado pelo julgador de piso, repetido neste aresto. Ipso facto, repiro os argumentos no sentido de terem sido falhas as premissas adotadas pelo senhor AFR autuante, manejados pela recorrente às folhas 10 e 37 seu recurso, e concluo.
não há que se falar em afronta ao artigo 142 do CTN, tampouco na necessidade de reforma da decisão ACO, a despeito de se reconhecer o esforço argumentativo trazido pelo combativo para patrono da recorrente e suas razões. Finalmente, extrai dos presentes autos que, embora a recorrente tenha trazido esclarecimentos e provas que entendeu suficientes para elidir a presente ação fiscal, fato é que, dentro do livre convencimento dado pelo legislador ao julgador tributário, mesmo ao bem analisá-las, concluiu pela impossibilidade das mesmas desconstituir o trabalho fiscal, realidade que é bem diferente da pretendida pela recorrente ao afirmar, junto ao parágrafo 34 de seu apelo, que os mesmos foram ignorados. Argumentos, pois, afastados. Já em relação ao mérito propriamente dito, item 3, folhas 10, 39 seguintes, a recorrente pugna pela improcedência do presente AIN e pela consequente reforma da decisão dada pela DTJ. A ver. Como exposto pela recorrente, folhas 10, 39, a decisão recorrida manteve a cobrança de ICMS e multa de 50% do valor da operação, sobre quantidades não exportadas por perdas no processo logístico, com fundamento no artigo 445, inciso 3º, parágrafo 2º, item 2 do decreto do regulamento. Após transcrever o texto da legislação mencionada, em sequência argumentativa, a recorrente novamente faz alusão ao denominado laudo Exalc, ao versar sobre as perdas usualmente verificadas em operações envolvendo commodities e produtos do agronegócio. Julgo oportuno o destaque dos seguintes excertos extraídos do recurso ordinário da lavra da recorrente. Cito aqui os parágrafos 38, 41, 42, 43 e 44 do próprio recurso ordinário. Sobre este tópico, obriga a minha consciência a fazer coro com as considerações trazidas pela representação fiscal e seu já mencionado parecer em contrarrazões. Justifico. Estou demonstrado nos autos que o FR autuante, ao analisar as provas e esclarecimentos prestados pelo recorrente, quando assim está a fazê-los, constatou a falta de pagamento do ICMS, aspas, devido à existência de montantes remetidos para a formação de lote de exportação, porém sem a respectiva comprovação de exportação. Diante de tal demonstração e da afirmação dada pela própria recorrente de que as quantidades não exportadas seriam decorrentes de perdas no processo logístico de exportação, segundo suas palavras, 2,31% nas remessas para a formação de lote e 0,51% nas transferências com fim específico de exportação de toda a quantidade exportada, corretamente entendeu a FR autuante ser devido ICMS após a saída das mercadorias do estabelecimento, não importando terem ou não havido perdas no transporte de tais mercadorias após a sua saída. Eu vou frisar aqui, após a sua saída. Este entendimento, por mim anunciado no parágrafo precedente como correto, assim o é, em razão de ser a letra do artigo 445 do regulamento, manifestamente aplicável ao caso sob apreço. Oportuna transcrição do mesmo, com destaque ao versado no inciso 2º, que abaixo se destaca. Cito aqui. Está dizendo aqui que o estabelecimento remetente do Estado fica obrigado ao recolhimento do imposto devido. Fica obrigado ao recolhimento do imposto. Com observância do disposto no artigo tal, não sei o quê, o inciso 2º, em razão de perda, extravio, furto, roubo ou perecimento da mercadoria, qualquer que seja a causa. Constatada a saída da mercadoria a qualquer título, independente de perda, extravio, furto, roubo ou perecimento de mercadoria, qualquer que seja a causa, inocorridas as hipóteses previstas nos artigos 7 e 440 do regulamento, hipóteses de não incidência do ICMS, a cobrança do imposto na saída é a medida que se impõe, em observância à própria legislação mencionada, eis que não realizada a exportação total ou parcial de tais mercadorias, como ocorrido nestes autos. Reputo digna de todas as observações tecidas pela representação fiscal, junto aos parágrafos 33 a 38 de suas contrarrazões adiante colacionadas. Eu cito aqui. A despeito do quanto argumentado em sede recursal, é o que igualmente verifico. De um lado, não há comprovação de exportação em relação às mercadorias descritas no item 1 do presente AIN, não se tratando, pois, de perdas no processo logístico. De outro, a existência de grande quantidade de mercadorias não exportadas, em percentuais muito acima dos costumeiramente afetos às perdas, o que representa a realidade bem diversa daquela pretendida pela recorrente, riscado seu recurso ordinário. Concluo. Seja em razão de sua reintrodução no mercado interno, seja em razão da perda ocorrida na logística de transporte, em percentual maior ou menor que aquele verificado em operações similares, o ICMS incidente em tais saídas é devido nos termos do inciso 2º do artigo 445, transcrito a alhures, quando não consumada a exportação de tais mercadorias, a exemplo das hipóteses descritas nestes autos. Neste jeito, os argumentos acerca da ausência de circulação de mercadorias, trazidos junto ao subitem 3.2, folhas 10, 41 e seguintes, não merecem acolhida. Pelas razões já expostas, forçoso concluir que as infrações descritas no presente AIN se referem à tributação de ICMS em razão da saída de mercadorias não exportadas, ou cuja exportação não restou comprovada, e não sobre quaisquer outras materialidades econômicas, como perdas no processo logístico de exportação, ao revés do que quer fazer crer recorrente seu recurso. Em consequência, com todas as vênias de estilo, reputa inadequados e, portanto, imprestáveis ao deslinde do caso concreto, os precedentes jurisprudenciais acostados aos presentes autos das folhas 10 e 42.
Finalmente, a autuada reprisa argumentos acerca da denominada, aspas, efetiva tributação das perdas pela recorrente, junto ao subitem 3.3 de sua peça recursal, alegando que, sem qualquer análise dos documentos, a decisão recorrida aduziu que a autuada considerou indevidamente os valores de ajuste de interrupção de deferimento de cana-de-açúcar no cálculo do imposto sobre as supostas perdas ocorridas no processo de transporte e armazenagem da exportação. Direto ao ponto, evitando repetições desnecessárias. Como já enfrentado por essa decisão, não há que se falar em falta de análise de documentos nem pela UFR autuante, tampouco pelo julgador de primeiro grau. A consideração e conclusão desfavoráveis aos interesses da recorrente não se confunde com a falta de consideração ou mesmo análise de documentos, seja pela UFR autuante, seja pelo julgador monocrático. Observa ainda que o laudo de constatação, laudo KPMG, novamente referido pela recorrente às folhas 1044 e 1045, diz respeito, como confessado por ela própria, a recorrente, a filial diversa daquela nominada nos presentes autos, o que já enfraquece muito as observações que nele existam, as quais passam por mim a ser consideradas como genéricas, eis que respeitantes ao processo produtivo e logístico geral de commodities, não necessariamente dizendo respeito às operações pontualmente descritas no presente AIM. Tal fato não passou despercebido pela diligente representação fiscal, que assim apontou. Eu cito aqui. Além disso, a despeito da combativa exposição dos procedimentos adotados pela recorrente em relação ao recolhimento de ICMS trazidas junto às folhas 1044 e 1048, pontuo que tais argumentos lhe seriam úteis se e somente se as relatadas perdas tivessem ocorrido antes da saída do estabelecimento e não ao depois. O ponto que aqui destaco encontra-se nos artigos 67, inciso 1º e 428, terceiro do regulamento, bem como observado pelo representante fiscal as folhas 10 e 69. Eu só vou ler aqui essas duas edições normativas aqui. Artigo 67. Salvo disposição contrária, o contribuinte deverá proceder ao estorno do imposto de que tiver acreditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento vier a perecer, deteriorar-se ou for objeto de roubo, furto ou extravio. Artigo 428. A suspensão de ferimento de que trata-se livro ficam interrompidos, devendo o lançamento do imposto ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer 3. Qualquer outra saída ao evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento expressamente indicado. A interpretação da lei é uníssona e dispensa maiores elucubrações no que toca ao momento da sua aplicação, antes da saída das mercadorias do estabelecimento. Repito, não ao depois. Em tempo, me aproprio como razões decididas das considerações trazidas junto aos itens 48 a 50 do bem elaborado parecer de folhas 1057 sobre tal matéria. Diga-se digna de todas as loas. A conferir. Eu vou ler para a compreensão da patrona. Realizada a saída da mercadoria do estabelecimento, ocorre o fato gerador de ICMS. E já não é mais o caso de proceder ao estorno do crédito, mas sim de pagamento do imposto incidente na saída da mercadoria, caso não exportada, conforme já exposto. Assim, esses procedimentos que o contribuinte afirma ter realizado servem para o ajuste de estoque do respectivo crédito enquanto a mercadoria está no estabelecimento. Após a saída da mercadoria, tais ajustes nem mesmo seriam viáveis, já que as perdas ocorridas durante o transporte são conhecidas apenas quando da exportação das mercadorias. Não obstante, ainda que o contribuinte controle as perdas ocorridas no transporte, conforme alegado, não há previsão legal para estorno de créditos após a saída da mercadoria do estabelecimento. É como igualmente concluo. Neste jeito, os argumentos aviados no recurso ordinário não merecem prosperar. Não menos importante, insurge-se a recorrente junto ao item 4 de sua peça recursal em relação à multa de ofício aplicada no AIM. Afirma a recorrente junto ao item 77. O que houve no limite foi a única e exclusivamente a remessa dessa quantidade, e está grifado aqui, para a formação de lote. Mas o segundo passo, indicar a exportação propriamente dita por meio de uma nova NFE, não foi concretizado pela recorrente. Motivo elementar que afasta a incidência da penalidade prevista no artigo 85 e 1H da Lei 6374. Por óbvio que o destaque acima, leia-se, para a formação de lote, que eu destaquei também na leitura, diz respeito à formação de lote para a exportação, como todos os elementos do presente expediente administrativo demonstraram. É evidente que tais mercadorias que alegadamente vieram a ser perdidas no processo logístico de transporte, ou mesmo perdidas por qualquer outra razão, estavam originalmente destinadas à exportação, como afirmado e reafirmado pela recorrente nesses autos. Não parece crível, no que diz respeito às multas, pretender-se afirmar que tais mercadorias saíram do estabelecimento com destino diverso da exportação, como pretendido pela recorrente. Lembre-se que durante toda a sua defesa, e mesmo junto ao recurso ordinário subexame, a recorrente afirma que tais mercadorias, parte tidas como perdidas, seriam destinadas à exportação. Estaria configurada uma manifesta deslealdade processual o pleito de se adotar como verdadeiros fossem argumentos diametralmente opostos em relação ao destino inicial das mercadorias, apenas visando a requalificação das multas impostas. Tal pretensão deve ser afastada de plano.
Se a discussão acerca do mérito da tributação girou em torno da destinação de tais mercadorias apontadas pela UFR autuante quando da confecção da peça exordial, se destinadas ao exterior ou não, se efetivamente exportadas ou não, se perdidas ou não, o fato de as mesmas originalmente terem saído do estabelecimento da recorrente rumo à exportação é inconteste. Diante de tal realidade fática, não há que se falar em ausência de subsunção de fato à norma ou de necessária recapitulação das multas aplicadas, menos ainda de aplicação fora de hipóteses legais, como afirmado pela recorrente às folhas 10 e 50. É mais que correta a subsunção da conduta verificada à letra da norma contida no artigo 85 a linha H, a linha H, como proposto pela FR autuante e chancelada pelo juiz monocrático. Multas mantidas. Por último, em relação ao pedido de relevação ou redução da multa, com base no artigo 527 do regulamento, faço eco com o quanto decidido junto ao item 38 da decisão guerreada, cujo teor aqui transcrevi aqui. Em concreto, os tributos apontados como devidos junto ao campo 3 do DDF de folhas 3 e 4 desses autos afastam completamente a possibilidade de aplicação da redução ou relevação de multas esculpidas no artigo 527 do regulamento, estando desnecessários maiores argumentos sobre o tema. A pretensão encontrada no subitem 4.2 de seu recurso ordinário se mostra fulminada pelo não atendimento ao critério objetivo de inexistência de falta de pagamento de imposto, diga-se, primeiro e mais relevante critério a ser observado para fins de aplicação da redução ou relevação suscitadas. Não fosse suficiente, destaque por derradeiro que, em relação à alegada confiscatoriedade das multas aplicadas, folhas 10 e 51, nos moldes verificados no presente AIM, tenho em meus votos externado a posição pessoal acerca da necessária proporcionalidade entre multa aplicada e correspondente infração que lhe daria origem. Penso que os entendimentos proferidos sobre o tema pela Corte Máxima Brasileira não podem ser desprezados por esse Tribunal Administrativo, e assim o faço amparado pela letra do chamado Novo Código do Processo Civil Brasileiro, instrumento esse que valorizou ainda mais a teoria do stare decisis, notadamente em relação aos precedentes oriundos dos tribunais, com destaque às decisões proferidas em sede de recursos repetitivos. Aqui faço alusão aos termos dos incisos 1 e 3 do artigo 927 do novo CPC. Todavia, em concreto, entendo que o valor das multas aplicadas no caso vertente decorre do que estava expressamente determinado na legislação, descabendo ao FR ou mesmo a esse julgador perquirir se esse percentual exacerbado ou não. No caso em tela, confirmada a existência das infrações, ao FR autuante restou a aplicação da penalidade prevista em lei. Ainda que entendida como economicamente exacerbada, como já articulado em diversas decisões por mim proferidas no exercício de meu honroso mistério junto a esse Tribunal de Impostos e Taxas, encontro impedimento em afastar a multa prevista em lei válida vigente e eficaz, que ensejaria de minha parte violação ao artigo 28 da legislação contenciosa paulista. Argumentos, pois, afastados. Por uma ou por outra razão, multas mantidas. Diante do exposto de tudo quanto dos autos se verifica, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. Então, presidente, agradeço aqui a paciência dos colegas, coloco aqui o voto ao crivo dos meus pares, mas esta é a decisão com base naquilo que encontrei nos autos. Obrigado, doutor Argos. Cumprimento pelo voto proferido, um voto bem analisado, em todos os seus pontos, né? É um voto longo e, diante disso, o processo está em discussão. A proposta do doutor Argos é de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. O processo está em discussão. Olha, essa questão da perda técnica é realmente um problema, porque eu conheço aqui esse estudo da Exalc, que, salvo engano, é de 2018, esse estudo, e dentro desse estudo que foi feito pela Exalc, não sei não me lembro agora se é o mesmo deste processo que foi apresentado, mas é de 2018 que eu tenho conhecimento, ele chega a um estudo de perda de grãos que chega a 2,316%, né? Pode chegar, né? E essas perdas realmente existem. O grande problema é em quais lotes, em quais transportes, o quanto que realmente houve de perda, né? É um problema. Teria uma solução para isso, seria uma norma que estabelecesse uma presunção de perda técnica, mas não é o caso. Nós não temos aqui essa previsão aqui na legislação tributária. Então, realmente, depois que sai do estabelecimento, é muito complicado para o contribuinte e para o fisco, né, você aceitar perda técnica sem saber exatamente, né, quanto que perdeu. Talvez quando a trading ela devolve, né, ela rejeita o lote ou parte do lote, quando devolve
aí vem um pouco menos, aí você tem, talvez fosse o caso de se pensar na questão da perda técnica quando há devolução para o estabelecimento, né? Porque aí, quando volta com menos, porque houve a perda técnica justamente do produtor até o armazém, do armazém até a trading, né? Então, talvez, mas no caso aqui, realmente, eu entendo aí a tese do contribuinte, muito plausível, né? Mas eu tendo aqui a acompanhar o doutor Argos nesse caso. Doutor Argos, pediu a palavra. Não, presidente, só realmente cumprimentá-lo aqui pelas considerações, porque o senhor pegou justamente o ponto que, para mim, é o ponto fulcral aqui da discussão. O momento em que ocorreram essas perdas técnicas. Eu já tive a oportunidade de julgar aqui no tribunal casos, por exemplo, de etanol, em que o fiscal foi ao estoque, foi ao tanque de etanol e havia perda técnica por evaporação. Mas o etanol ali, na produção, o etanol ainda que armazenado, perdeu-se, evaporou. Se a gente medir o peso daquele tanque, vai estar diferente porque efetivamente se perdeu ali ainda armazenado. Transmutando isso para grãos, eu sou sensível ao argumento de perda. A perda técnica é inegável, não é uma questão científica, se perde muito isso. Agora, em que momento se perde? Uma coisa na minha leitura, e essa foi a leitura do julgador de primeiro grau também, perdeu-se antes da saída do estabelecimento, e no caso concreto, não. Perdeu-se no transporte. O senhor bem colocou. Se eu saio com 100, por hipótese, perco 5, retorna a mercadoria, retornam esses 95, eu tenho como justificar que é a perda técnica. Agora, se eu saio com 100, perde-se 5 no transporte, e a destinação dessa mercadoria vai para cá, vai para lá, ou seja o que for, o fato gerador é a saída da mercadoria do estabelecimento. Não há ali aquele registro. Não, elas retornaram, e retornaram porque é assim ou porque é assado, e elas estavam destinadas à exportação, e assim não sofreriam incidência caso a exportação ocorresse. O caso aqui saiu para a exportação, isso é inegável, a exportação de parte dessas mercadorias não aconteceu. Tem partes aqui que superam, inclusive, 40% do total da mercadoria. Não se está se falando apenas de perda. É o item 2, né? Pois é, não se está se falando, não, muito grande. mas é só o 2%. Não é isso. Então, apenas para justificar, o caso que a patrona citou, tanto na peça quanto na sua sustentação oral, foi analisado pela primeira Câmara, foi um voto do doutor Inácio, que naquele processo, naquelas condições e diante da decisão que foi dada naquele processo, o doutor Inácio entendeu, olha, aqui o juiz não analisou, não. Teria que analisar tanto os laudos KPMG quanto o laudo Exalc, e por aí vai. Neste caso em concreto, ainda que o resultado se deu de maneira desfavorável aos interesses da contribuinte, eu não posso dizer que o juiz de primeiro grau não analisou. Ele analisou, lançou o juízo de valor sobre aquelas provas analisadas, entendeu, olha, isso aqui não é capaz de afastar a autuação. Nós estamos falando não só de perdas, mas de outros volumes, nós estamos falando de um momento após a saída da mercadoria do estabelecimento. Portanto, ele assim entendeu, não, a despeito do que diz genericamente nos laudos, que o laudo vai trazer, primeiro, caso concreto do outro processo, de outras operações. Mas, como eu disse aqui, pode ser interpretado de maneira genérica. Entendi como funciona. Na verdade, o laudo é para reforçar aqui todo o processo e dizer, olha, funciona assim, isso é assim, perde aqui, perde ali e tal. Mas, no caso aqui, no meu entendimento, com todas as vênias de quem entende em sentido contrário, saída à mercadoria, o discurso é totalmente diferente. Se isso tivesse ocorrido dentro do estabelecimento do contribuinte, eu daria total acato às razões trazidas pelo contribuinte. Mas não, foi no processo de transporte com essas particularidades. Portanto, presidente, com todas as vênias aqui, eu vou manter o meu entendimento, cumprimento aqui pelas suas considerações, que acho que foram cirúrgicas justamente nos pontos que mereciam destaque. Doutora Lígia, algum esclarecimento de fato?
Sim, sobre provas, já que foi mencionada a questão de laudo, senhor presidente, senhor relator, veja, só para ficar bastante claro, foi juntada uma extensa prova documental, desde o laudo da Exalc, que é técnico, desde um laudo da KPMG, que é contábil, e um outro laudo, enfim, o que se emprestou do caso similar ao irmão não retira a propriedade dos documentos contábeis fiscais, que são exatamente deste estabelecimento do período autuado. Não estamos falando somente diante de uma prova emprestada, não é disso que se trata. Nós temos documentação do período para demonstrar a proporção da perda no processo logístico de exportação. Como o contribuinte ele viu a diferença na hora de emitir a última nota fiscal, que era efetivamente para exportação, ele proporcionalmente tratou aquela perda da forma como lhe cabe pela legislação. Como disse o senhor presidente, não há uma norma específica deste tratamento. O tratamento foi feito pelo contribuinte, mas a minha questão é: os documentos existem sim com relação a este estabelecimento, ao período autuado, ainda que um documento seja emprestado de outro processo. Presidente, apenas para justificar e para reforçar, em momento algum eu disse da imprestabilidade de prova emprestada. O que disse foi a prova referida no recurso ordinário, especificamente estes dois laudos, o KPMG e o outro laudo Exalc, eles dizem respeito a outras operações, mas, como eu disse aqui, seriam encaradas de maneira genérica para traduzir como funciona o procedimento de exportação e toda a logística. Não se afastou a validade das provas específicas trazidas a estes autos. Eu cumprimento aqui a combatividade da advogada, respeito a sua posição, mas o meu entendimento o juiz analisou essas provas e entendeu, e aqui nós estamos como um órgão de revisão, né? E entendeu ali que essas provas não eram fortes o suficientes a infirmar ali aquilo que o trabalho do fiscal. E este foi o meu entendimento também. Portanto, em momento algum se afastou a validade das provas trazidas aos autos. Apenas eu me referi às duas provas específicas trazidas no recurso ordinário. Eu não posso, sob pena de ser, inclusive, taxado como uma decisão extra petita, eu não posso falar sobre aquilo que não se encontra no recurso. Eu falei especificamente, citando, inclusive, itens e páginas do processo, sobre o que eu encontrei no recurso. Sobre o laudo KPMG ou sobre o laudo Exalc. Bom, o laudo Exalc diz respeito a outro processo, que diz assim que tem condições genéricas que podem sim ser aplicadas ao caso concreto. Mas, de maneira alguma, que fique claro aqui, foram afastadas as validades das provas trazidas aos autos. Acho que o doutor Samuel tem aqui complementos Não, a enriquecer o nosso debate, presidente. Sem entrar em qualquer juízo de valor, porque não me cabe mais, senhor presidente, senhor relator, o mesmo recurso que o relator acaba de mencionar, ele nos itens seguintes traz até prints do SPED, prints do controle de estoque, que é feito depois da saída da mercadoria. O mesmo recurso traz prints e referências aos documentos do período. Então, é só isso que eu quis deixar claro, doutor Argos, porque senão, por uma primeira frase, né, de bate-pronto, quis parecer que só haveria um documento de prova emprestada. Não, de forma alguma, não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Claro. O exemplo do outro caso foi expletivo, que se trouxe de uma forma expletiva. O que existe, sim, e na minuta das próprias razões de recurso, prints de documentos fiscais, inclusive na tentativa de facilitar a compreensão e a atenção do senhor julgador para os documentos que, sim, dizem respeito a esta saída de mercadoria sobre este período autuado neste processo. Não, está muito claro. E isso consta nas razões de recurso. Está muito claro. Tá bom. Doutor Samuel, pois não? Obrigado, senhor presidente. Bom, como é a minha primeira intervenção, né, gostaria de desejar um bom dia, um bom retorno ao semestre, né, a todos os membros da Câmara, e também cumprimentar os advogados que acompanham a sessão. Só gostaria de fazer duas observações, né? Na verdade, eu queria manifestar a minha concordância também com o voto do doutor Argos, parabenizá-lo, porque muito bem estruturado, né? E
E apenas, já que iniciou-se o debate, pontuar duas coisas, né? A primeira coisa, com relação à matéria aí, de comprovação e tal. Bom, primeiro, com relação à fala do Dr. Pérez, que acho que foi um pouco mal entendido pela patrona, quando o Dr. Pérez coloca que, olha, essa matéria mereceria uma regulamentação particular, especial, de alguma maneira. Mas ele não disse, e nem poderia dizer que não existe uma regulação para a matéria. A matéria está muito bem regulada, né? Como o doutor Argos colocou. A matéria é o seguinte, olha, saiu a mercadoria, né? Incidiu o imposto. Em que momento incide imposto? Ocorreu esse momento? Então, o imposto é devido. A partir daí, segue a vida, né? Com essa ideia de que incidiu o imposto, né? Porque quando o contribuinte vem e coloca, não, mas tomei as providências, tal. Não, as providências não foram tomadas. Estorno de crédito, na verdade, está perdendo duas vezes, porque você tem direito ao crédito. Nenhum crédito deveria ser estornado, porque uma vez que houve a saída tributada, o crédito na entrada é devido, né? Então, estornar crédito não é nenhuma providência relevante para o caso, né? Como o doutor Argos colocou. O relevante para o caso era o pagamento do imposto naquela parcela que não foi exportada, né? Então, há sim a regulamentação, concordo também com o doutor Pérez, no sentido de que, olha, essa matéria são tantos os AINs que a gente trata aqui, apesar de que não são tantas as usinas também, né? E essa matéria ela não é exclusiva, mas ela é bastante recorrente exatamente no caso do açúcar e do álcool. Então, nós traçamos muito essa matéria aqui, porque são muitas as operações das poucas usinas, né, que nós temos no Estado. Mas, em termos de volume notícias, ele passa a ser, pelo menos numericamente, bastante grande, né? Então, a gente, cotidianamente, nós estamos enfrentando essa matéria aqui nos nossos julgamentos, né? E, talvez, por causa disso, talvez valesse, né, como o doutor Pérez falou, talvez valesse uma regulamentação que deixe absolutamente clara aquilo que já está dito na legislação, né? Ou não, né? Ou talvez possa haver um entendimento diferente e mude esse entendimento a partir de um determinado momento. Mas o fato é que tal qual é regulamentada hoje, a matéria está suficientemente regulamentada, entendimento do doutor Argos, né? Motivo porque eu vou também acompanhá-lo integralmente. Obrigado, senhor presidente. Era só isso. Obrigado, doutor Samuel. É bem esclarecido. A matéria está regulamentada. O que eu disse foi só alguma norma que pudesse prever o reconhecimento presumido de uma perda técnica, alguma coisa assim, mas como não tem, né? Bom, então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário, conhecido integralmente, negado provimento nos termos do voto do ilustre relator, à unanimidade. Esse é o resultado do voto. Julgamento encerrado. Agradeço a doutora Lígia pela paciência, pelas intervenções. E, caso queira continuar aqui na sala, fique à vontade. Eu que agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta, eu vou aqui para a Companhia de Bebidas Ambev, o AIN 4003-191, eu sou o relator. Aqui presente a doutora Deise. Doutora Deise, antes de... Eu vou só esclarecer aqui, a depender aqui também dos meus pares, nesse caso aqui, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência, né? Acho que já era previsto aqui, esperado pela senhora, né?
pelo seguinte, né? A nona Câmara Julgadora determinou que o contribuinte juntasse documentos quanto ao conteúdo do CD, né? Da mídia, né? E o processo, o EPAT enviou para a manifestação da representação e da fiscalização antes do seu prazo de juntada. E aí os documentos foram juntados, né? Então, como foram juntados posteriormente, então eu estou aqui convertendo o julgamento em diligência para oportunizar a fiscalização e a representação fiscal a manifestação sobre os documentos juntados pelo contribuinte, né, pelo princípio do contraditório. Então, já entrando aqui na proposta de voto, seria aqui o pedido de, aliás, a proposta de conversão do julgamento em diligência para a manifestação da fiscalização de representação e da representação fiscal pelo prazo de 30 dias. Então, é isso. Se os demais juízes estiverem de acordo, representação, acredito que não tenha nenhuma objeção, né? Já de antemão, já me manifesto aqui de acordo, mas só lembrando que daí, oportunamente, no retorno, terá a patrona a possibilidade de realizar a sua sustentação oral, enfim, sim, talvez claro. Essa intervenção apenas para avisá-la antes de realizar a sustentação oral, já dinamizando aqui no sentido de, olha, a senhora terá esse direito no retorno, portanto, talvez hoje abra mão desta sustentação oral, já que justamente por isso que anunciou o voto. É justamente por isso que eu fiz a intervenção antes, né? Porque no retorno do processo, evidentemente, o contribuinte poderá optar pela sustentação oral, né? Vai ter direito, não vai perder a sustentação oral. Até porque, se fosse sustentar hoje oralmente, também poderia, no retorno, num novo julgamento, também iria ter o direito de sustentação oral. Mas fica claro aqui, a observação do doutor Argos é bem pertinente, né? Eu vou acompanhar, presidente, sem objeção. Eu também, senhor presidente. Então... Ok. Então, tudo bem então, doutora Deise? Perfeito. Até o meu ponto ia ser justamente isso, a falta, né, de intimação, de vou retornar o processo para o autor do lançamento e depois para a representação fiscal, né, a fim de concluir realmente toda a diligência determinada, e depois eu faria uma sustentação oral. Sim, ok. Perfeito. Então, aí isso faz sustentação oral sobre o mérito, né, no caso. Claro. Né? Muito bem. Então, estou, então, encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Conversão em diligência, nos termos do voto do ilustre relator, à unanimidade. Agradeço aí a presença da doutora Deise e até, quem sabe, em breve aí, estaremos aqui novamente para julgar o processo. Eu que agradeço e um bom retorno, né? Um segundo semestre de bons trabalhos a todos. Obrigada. Obrigado, doutora Deise. Obrigado. Então, estou aqui encerrando o julgamento. Há um outro pedido de sustentação oral, que também eu sou o relator, Zina Guariroba, o AIN é o 4034-218. Eu sou o relator. Doutor Rodolfo, nesse caso, aqui é um pouco mais... um pouquinho diferente do caso anterior, mas eu também... A minha proposta aqui é de conversão do julgamento em diligência. Por quê? Eu vou explicar aqui, depois eu posso até fazer uma leitura rápida, só vou explicar aqui o que aconteceu. Esse processo, ele retornou da Câmara Superior para que fosse analisado o mérito, as alegações de mérito e as provas quanto ao item 4 somente. Né? É um auto de infração bem
extenso, né? São 32 ou 34 acusações fiscais, é um auto de infração bem extenso, mas o julgamento ele é restrito aqui só para o item 4, né? Presidente, é o item 2, desculpe. Desculpe, é o item 2, desculpe, doutor, obrigado pela correção aqui, eu já estava com outro processo em mente aqui. É o item 2, realmente, o processo, ele retornou da Câmara Superior relativamente ao item 2, que é um levantamento fiscal, né? E um levantamento fiscal em decorrência de várias hipóteses, embora seja uma acusação, mas ele levanta várias hipóteses para a apuração do crédito tributário, né? Que é ativo oculto, existência de entradas de mercadorias não registradas, falta de escrituração de pagamentos efetuados e outros indícios também, né? Que são 4 itens dentro de um item só. Então, a Câmara Superior, ela retornou esse processo aqui para a segunda Câmara, né? Foi redistribuído para analisar o item 2 somente, né? E o que eu estou entendendo aqui? No caso do item 2, a representação fiscal, quando ela fez as contrarrazões ao recurso, as razões de recurso de ofício, ela se ateve apenas à questão do cancelamento, do objeto do cancelamento do item 2, porque, segundo a decisão de primeira instância, que foi anulada, né, ela entendeu que o item 1 abrangeu o item 2 e reconheceu o bis in idem. E a representação fiscal, ela só se ateve a essas questões nas razões de recurso de ofício. Quando o processo foi anulado e foi restabelecido o item 2 pela Câmara Superior, a Câmara Superior não só restabeleceu o item 2, mas devolveu para que fosse para a Câmara analisar as provas e os argumentos de mérito do item 2. Porque o item 2 tem outros argumentos, tem vários argumentos, além do bis in idem. O bis in idem já foi resolvido, mas a questão de mérito ainda não. E como a representação fiscal, no recurso de ofício, como não poderia ser diferente, ela só se ateve à questão do bis in idem, não sobre as provas, minha proposta aqui é converter o julgamento em diligência para oportunizar a representação fiscal a se manifestar precisamente sobre os outros argumentos de mérito do item 2 e sobre as provas apresentadas, que são muitas, né? Então, esses argumentos, até de uma forma didática, o contribuinte ele trouxe o corpo principal do recurso ordinário e ele trouxe esses argumentos no anexo A, né, do recurso, que estão as folhas 64.032 a 64.217, né? E então eu resumi aqui o meu voto. Então, qual que seria a minha proposta? A conversão do julgamento em diligência para a manifestação da representação fiscal quanto alegado no anexo A de folhas 64.032 a 64.217, no prazo de 30 dias e após, no mesmo prazo, também oportunizando ao contribuinte se manifestar sobre o pronunciamento da representação fiscal sobre as provas, para que a gente tenha aqui um amplo contraditório, né? Então, na verdade, é essa a minha proposta. Eu resumi aqui o voto. Eu acho que não há necessidade de eu ler aqui o voto, que ficou até longo aqui para justificar aqui a minha proposta de conversão em diligência. Não sei se eu fui claro aqui para os meus pares, doutor Argos, doutor Samuel, Luciana, da representação fiscal. Não, está muito bem resumido, presidente. É isso mesmo. Acho que a representação fiscal tem que se manifestar sobre isso, porque a ordem da Câmara Superior restou limitada aí realmente ao item 2, né? Excluiu aquele único argumento, como o senhor bem colocou aqui, do bis in idem, da eventual absorção, ou seja lá o que for, portanto, o mérito precisa ser enfrentado, né? Coisa que não aconteceu, e se não fosse, teríamos um problema processual. Então, acho de bom tom, já anuncio que eu vou acompanhá-lo também, presidente. Ok.
Doutor Rodolfo, e aí nesse caso, obviamente, como aconteceu aqui no caso anterior aqui, vai ser preservado aqui o direito de sustentação oral, a não ser que o Claro. que o senhor, o doutor, faça a questão da sustentação oral, obviamente que a gente vai deferir, mas... Claro. Não faria agora, não. Eu tenho, talvez o senhor me permitir, 2 comentários só. Esse caso Sim, é muito claro. complicado. Ele tem quase 70 mil páginas e Isso. a gente está aí com ele há mais de uma década, tá rodando. E sobre... Tem algumas coisinhas ali que talvez... E aí, me perdoe até se eu estiver sendo muito atrevido ao propor o que eu vou propor. As provas, o fiscal fez uma análise de provas quando a gente apresentou todas elas. Ele já, lá na defesa, ele fez uma análise e recusou uma parte dela por questões formais, enfim. E aí nós apresentamos, como o senhor bem disse, no anexo A. Porque nós não tínhamos como apresentar recurso em relação àquilo que não tinha sido decidido. A decisão de primeira instância, ela anulou o item 2. Ela disse, existe uma sobreposição entre o item 1 e 2. E aí nós apresentamos nesse anexo, justamente para não perder a oportunidade de falar na primeira hipótese sobre as provas. Só que, sem dúvida, a representação fiscal pode falar disso. Acho que para o processo é saudável, para todo mundo, o processo administrativo é para isso mesmo. Mas eu tenho uma impressão de que também seria útil que o fiscal que analisou as provas da primeira vez as analisasse de novo. Porque ele já tinha feito a correlação e aceitado quase 50% das provas. E depois essas provas foram saneadas e agora veio o comando, né, da Câmara Superior e falou, analisem as provas. Então, como ele já fez esse trabalho no primeiro, talvez seja salutar que o fiscal analisasse também a prova saneada e depois retornaria para a representação fiscal e para nós, naturalmente. Me perdoe até se for indevida a sugestão, é só porque isso já foi feito e foi salutar. O fiscal aceitou metade das provas que nós apresentamos de primeiro. Então, agora com esse saneamento, talvez ele tenha já ali, inclusive, a expertise, né, de analisar todos os pontos contábeis. Claro que a representação fiscal também tem, mas eu acho que vai tomar menos tempo da representante fiscal se o próprio fiscal já fizer esse primeiro filtro das provas que nós apresentamos. Algumas delas são bem simples até. O contrato não estava assinado, tipo, o contrato assinado. É só para ele indicar o que ele tem de entendimento. Mas aí, claro, senhor presidente, fica totalmente a seu critério da Câmara. Não é impertinente, não, doutor Rodolfo. Eu só abri vista só para a representação, justamente porque o fiscal já analisou lá atrás. Uhum. Mas nada impede aqui, eu posso até consultar, eu não teria problema nenhum de acrescentar isso na minha proposta de voto, de pedir a manifestação do fiscal, claro. Apesar da representação fiscal, quando ela for se manifestar, ela pode pedir diligência. É isso que eu ia me referir. Ela pode pedir a diligência quando ela abrir o prazo para manifestação de 30 dias para representação. Ela pode, se ela se sentir que ela precisa de mais esclarecimento, ela pode pedir. Claro, perfeito. Mas aí fica a critério da representação fiscal se ela vai querer ou não, né? Tá bem. Só um rápido Luciano, eu não sei aí, eu só não coloquei a fiscalização porque ele já manifestou lá atrás, ele já apreciou e já considerou uma parte, inclusive. Né? Sobre isso, só um rápido esclarecimento sobre isso. O anexo A das contrarrazões é uma resposta à manifestação fiscal que fez a análise das provas. Porque o fiscal diz assim, olha, tem várias rubricas que ele considera que as despesas não estão comprovadas, não têm origem, enfim, tem uma série de alegações ali do levantamento, típicas do levantamento financeiro, levantamento fiscal dessa natureza. E ele admite 40% da origem dessas receitas está tudo certo, está comprovado. Agora, para as outras provas, ele vai fazendo um relatório, tem um relatório bem longo, de mais de 100 páginas, dele falando, essa prova eu não aceitei por isso, isso e isso. No anexo A, como a gente não tinha um recurso para tratar do tema, a gente responde à manifestação do fiscal e saneia a prova. Então, ele se manifestou sobre a prova, mas a prova feita no primeiro momento. O fiscal nunca se manifestou sobre a prova saneada depois. Por isso que eu estou falando. De fato, ele se manifestou e ele indicou problemas nessa prova. A gente fez uma manifestação, saneou esses problemas, e sobre isso ele nunca falou, mas eu entendi perfeitamente. Acho que fica também a critério da representação fiscal. Luciana, com a palavra. Eu acho que, dada a complexidade e a especificidade de processos de levantamento fiscal, nós da representação fiscal, a gente sempre tende a pedir mesmo a análise do fiscal dessas provas.
se a diligência for encaminhada diretamente para ele, eu acho benéfico para nós que seja encaminhada a diligência para o fiscal para posterior manifestação da representação fiscal. Então, eu vou aqui concordar com o doutor Rodolfo, eu acho que seria interessante que o fiscal pudesse fazer a análise prévia desses documentos. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, ao invés de remeter para a representação para ela, pedir a diligência, eu vou já determinar desde já vai direto e volta para, não é? Volta posteriormente vai para a representação e volta para o julgamento. Presidente. Aliás, vai para a manifestação do contribuinte também. Isso, é o que eu ia falar. Processualmente falando, então, obrigatoriamente, a ordem seria: vai para o auditor, o agente autuante, vai para o fiscal, retorna para que aí é um ponto até de discussão. Retornaria para que tanto a representação fiscal quanto o contribuinte falasse sobre a manifestação do auditor fiscal. Não sobre o contribuinte falar sobre a manifestação da representação fiscal. Este é um ponto a ser observado. Desculpa. Não, por favor, Luciana. Ajuda. É que, na verdade, doutor Argos, esse é o andamento processual feito pelo EPAT, mas o que define não é o EPAT, é o teor do voto, né? Então, se o doutor José Orivaldo determina que vá para o fiscal e depois para a representação fiscal e se manifestar sobre ambos os processos, ainda que as notificações automáticas do EPAT sejam feitas no sentido de que a representação fiscal se manifestasse sobre a manifestação do AFR, né, do auditor que lavrou o auto, a gente cumpre o que foi determinado no voto. A gente sempre analisa não só a publicação que foi feita, mas o que foi determinado no voto. Então, a manifestação da representação ela vai abranger tanto as alegações do contribuinte no anexo A, quanto as alegações do fiscal a respeito delas, eventualmente, se já tiverem sido acostadas novas manifestações do contribuinte. Mas não sobre as manifestações do contribuinte acerca disso. Sim. Não, qual que é o meu raciocínio? O prazo, depois da manifestação fiscal, do fiscal sobre o anexo A, esse prazo para a manifestação do contribuinte da representação fiscal, ele é aberto concomitantemente. Ele é conjunto. A minha proposta do contribuinte manifestar por último, por quê? Porque nós vamos ter aqui uma inovação de manifestação da representação que o contribuinte não teve oportunidade ainda de ver, né? Então, o fiscal, tudo bem, ele vai se manifestar sobre o que o fiscal vai falar, mas teria a representação fiscal, vai trazer elementos novos também a respeito das provas e tudo, que eu acho que seria importante ele ter conhecimento, né, e se manifestar sobre isso. E para a Câmara, eu acho importante você ter a posição de todas as três posições. Sem dúvida. Né? A questão é só a ordem. Veja bem, doutor José Orivaldo, no andamento comum do processo, depois da representação fiscal fazer as contrarrazões ao recurso ordinário, o processo segue diretamente para julgamento. Então, caso, doutora, porque se depois da manifestação da representação fiscal for aberta uma manifestação para o contribuinte e uma para a manifestação fiscal, vai acontecer uma sucessão de réplicas de um ao outro que o processo nunca pode ser considerado pronto para julgamento. Então, o andamento normal do processo é recurso ordinário, contrarrazões de recurso ordinário e julgamento. O que está sendo feito, na verdade, é que, como houve recurso de ofício, contrarrazões ao recurso de ofício, não há para a representação fiscal contrarrazões às contrarrazões ao recurso de ofício. E como agora esses argumentos do recurso de ofício estão sendo justamente julgados sem a contrarrazão da representação fiscal, esse fato está sendo saneado. Mas não haveria uma previsão para a manifestação do contribuinte sobre a manifestação da representação fiscal nesse momento. Então, eu entendo que não há prejuízo para o contribuinte que não haja uma manifestação
por escrito dele no processo após a manifestação da representação fiscal, tendo em vista que esse não é o curso normal do processo. Normalmente já não haveria essa manifestação. E qualquer coisa que o contribuinte tenha a pontuar, ele pode trazer na manifestação, na sustentação oral dele durante o julgamento, ou mesmo em memoriais, isso é feito normalmente. Do nosso lado, não me oponho, tá, senhor presidente, qualquer que seja o formato, que eu tenho a impressão que o que o senhor determinar, como a doutora Luciana falou, vai ser cumprido. Eu tenho a impressão que, como ele retorna como recurso de ofício, se ninguém falar nada, o recurso de ofício fica meio aditado com esses documentos. Então, tem uma manifestação, o recurso de ofício é aditado, e, em tese, pela ordem, seria contrarrazões. Aditar as nossas contrarrazões ao aditamento do recurso de ofício. Acho que essa seria... Porque, nesse caso, esse argumento ele está no recurso... o item 2, ele tinha sido cancelado, então ele volta como recurso de ofício para análise do tribunal. Por isso que a gente está falando dessa ordem. Acho que é por isso que o senhor presidente está falando dessa ordem natural de representação fiscal e contribuinte. Mas, do nosso lado, senhor presidente, sinceramente, a gente quer resolver o caso, não quero nem me ater a esses prazos. Então, eu vou fazer a abrivista para, após, né, a manifestação do fiscal, para a manifestação da representação e do contribuinte. Aí eles vão ter prazo em comum. Tá bom. Eu vou acertar aqui, eu já habilitei aqui, eu vou acertar aqui, um minutinho só. Vai. Opa, doutor Zorivaldo, o senhor está falando conosco? O seu microfone está fechado. Puxa, desculpe, estava fechado. Eu estou vendo o senhor falando, eu estou assim, ai meu Deus, Não. Será que é com a gente? Obrigado pela observação. Aqui, ó. Então, eu fiz aqui a alteração, então ficou assim, ó. Converta o julgamento em diligência para a manifestação do AFR no prazo de 30 dias sobre as provas saneadas e para a representação fiscal e para o contribuinte sobre o quanto alegado de provas referente ao anexo A de folhas tais e tais, no prazo de 30 dias, com fundamento no artigo tal, de forma objetiva sobre as referidas questões,
nos termos do fundamentado. Após o processo, deverá retornar à Câmara Julgadora para a continuidade do julgamento. Presidente, só uma sugestão para que não fique confusão. Então, converto para o auditor fiscal, aí talvez em sequência, ato contínuo, logo após, porque senão parece que fica convertido para o auditor, para a representação e para o contribuinte, como que... E em seguida, eu pus aqui, em seguida. Acho que Okay. em seguida melhor, né? Então, para a manifestação fiscal da FR no prazo de 30 dias sobre as provas saneadas e, em seguida, para a representação fiscal e para o contribuinte sobre o quanto alegado no anexo A, no prazo de 30 dias. Acho que sim. Ok? Da minha parte, sim. O doutor Samuel também. De acordo, Samuel? De acordo, já fez Luciana? Um joinha aqui. Certo, Luciana? Pode ser assim? Tá. Então... Para mim está perfeito, doutor. Muito bem. Então é isso. Então, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Ficou claro, doutor Rodolfo? Ficou claro, né? Ficou claríssimo, doutor. Obrigado. Muito bem. Todos confirmados, processo em votação. Muito bem, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Processo convertido em diligência. Julgamento convertido em diligência, à unanimidade, nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Agradeço aí o doutor Rodolfo e agradeço a sua intervenção aí, as suas observações foram pertinentes aí, a gente adotou, inclusive. Obrigado, doutor. Bom trabalho a todos. Obrigado pela compreensão também. Esse processo é muito complicado, ele sempre foi. Então, vamos ver se a gente resolve ele de vez da próxima vez agora. A ideia aqui é clarear bastante para a gente poder julgar tranquilamente aqui. Exato. Essa conversão, embora o processo vá demorar um pouquinho mais, mas eu acho que essa conversão em diligência vai ser muito útil aqui para a gente poder julgar. Perfeito. Bom dia, bom trabalho a todos aí. Bom dia. Obrigado, doutor Rodolfo. Até a próxima. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Restou aqui só Nestlé do Brasil, está aqui para acompanhar o doutor Arthur. O doutor Arthur já fez a sustentação oral, né? Nesse processo, eu sou o relator. Então, vamos lá. Eu só vou fazer o resumo do meu voto. Então, aqui nós temos... dois itens. O item 1 diz respeito à questão lá do leite em pó. O item 2, cápsulas de café. A minha proposta é, bom, eu afastei aqui as preliminares, rejeitei as preliminares com relação ao item 1, o contribuinte defende aqui a tese de que os produtos Molico, Ninho e Milânio são leite em pó, não perdendo essa condição apenas pelo fato de os produtos conterem pequenas porções de vitaminas e minerais adicionadas. E para corroborar esse argumento, né, é trazido aqui vários argumentos, inclusive um laudo, né, se não me engano, aqui tem um laudo também. Então, o recurso do contribuinte, ele sustentou com relação ao item 1, que ele não perde a condição, a classificação de leite, conforme instrução normativa do MAPA e outras provas que trouxe ao processo. E, nesse sentido, então, nesse sentido, eu entendi que, numa interpretação ao artigo 3º, inciso 2 do anexo 2 do RICMES, eu entendi que o apelo deve ser provido em relação ao item 1, para cancelar, na verdade, para cancelar
itens 1 e 2, né, que é com relação aos produtos Molico, Ninho e Milano, entendendo que eles realmente não perdem aqui a condição de leite em pó, né? Em relação ao item 3 e 4, que se refere à cápsula de café, eu também estou cancelando, entendendo que ele se enquadra no disposto no artigo 3º, inciso 3 do anexo 2 do RICMS, ou seja, ele é produto da cesta básica, como café torrado, grão moído ou descafeinado. Eu entendo que ele não perde a condição de benefício fiscal apenas pelo fato de que o café é em cápsula, né? A legislação não faz essa diferença, na minha interpretação da norma, ela não faz diferença entre o café encapsulado ou o tipo de embalagem que ele adota aqui para vender, né? Então, eu estou aqui acolhendo aqui a tese do contribuinte também, e diante disso eu conheci e neguei provimento ao recurso de ofício, e conheci em parte nessa extensão, eu dei provimento para cancelar os itens 1, 2, 3 e 4, acolhendo então as teses principais aqui do contribuinte. Então, resumidamente, o voto é longo, eu não quis ler novamente, mas resumidamente foi essa a proposta que eu apresentei. O doutor Samuel, ele pediu vista do processo, né? E agora o processo retornou para julgamento. Então, eu passo a palavra ao ilustre juiz, doutor Samuel de Oliveira Magro, para que apresente o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Antes de proceder à leitura, que a minha conclusão vai ser por negar provimento também ao recurso ordinário, eu só queria lembrar, doutor Pérez, daquela questão que eu coloquei. Sim. Que o senhor está cancelando o item 1 e 2, sendo que, que a discussão do item 1 e 2 trazida é só com relação a esses 3 produtos, Ninho, Molico e Milano. Isso. Mas você tem lá o NAN, tem aqueles outros que o próprio contribuinte concorda aqui, né? Inclusive tem aquela questão que ele pede para pagamento, que calcule o valor, tudo mais, né? Então, acho que talvez não seria o caso de, caso o senhor não me acompanhe no meu voto, talvez essa parte aí, né, talvez deva, ao melhor juízo, reformular, não seria caso de cancelamento, mas o caso de exclusão desses 3 produtos, né, da autuação, né? Vou passar, então, a leitura do meu voto, né, como o patrono da empresa está aqui presente, para que ele tome conhecimento aqui. E vamos lá. O ilustre juiz relator apresentou em seu voto relato detalhado dos fatos e alegações que envolvem esse julgamento. Com sua licença, adoto o relatório e passo imediatamente ao voto. Pedi vista desses autos para analisar mais detidamente a matéria nele exposta e apresentar o entendimento divergente daquele muito bem exposto pelo doutor relator no tocante ao recurso ordinário, tendo em vista que o acompanha integralmente quanto ao recurso de ofício. A questão posta nesses autos se refere à alíquota de ICMS aplicável às mercadorias comercializadas por autuada, que são os produtos lácteos em pó, nos itens 1 e 2, e cafés em cápsulas, nos itens 3 e 4. Argumenta a autuada que essas mercadorias compõem a cesta básica e, como tal, se beneficiam da redução da base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2 do RICMS. Na análise dessa matéria, deve-se ter em vista o objetivo que essa norma pretende alcançar, que é o barateamento dos alimentos básicos considerados essenciais para a subsistência de uma família, satisfazendo, ao mesmo tempo, 2 princípios constitucionais que devem reger a tributação pelo ICMS, que é o princípio da seletividade, né, e o princípio da capacidade contributiva. E eu cito aqui os 2 artigos da Constituição onde eles são colocados. E continuo. Relativamente aos 2 primeiros itens do AIN exordial, cabe-nos analisar se os produtos lácteos em pó da linha Molico, Ninho e Milano tendem às condições impostas pela legislação para serem beneficiados com a redução da base de cálculo do imposto em tela.
No âmbito do Estado de São Paulo, essa matéria é tratada na Decisão Normativa CAT 2 de 2009, que fixa o entendimento de que o leite em pó é obtido a partir da secagem do leite, extraído da água de sua massa, mantendo as mesmas características nutricionais e metabólicas do leite líquido. O relatório técnico apresentado pelo autor das florestais e seguintes demonstra em detalhes que ao leite líquido já padronizado, né, que ele traz lá, então até o parágrafo 21, ele traz essa padronização do leite recebido, leite ainda líquido, né? Então, que é o leite líquido já padronizado, são incorporados os chamados ingredientes sólidos, como sais minerais e vitaminas, mediante secagem, mediante pesagem e dosagem realizadas em setor específico da planta fabril, de acordo com a receita específica de cada produto. Esse acréscimo de nutrientes caracteriza, sob o ponto de vista técnico e jurídico, a modificação da composição do leite em pó, distinguindo-o do produto obtido unicamente pela desidratação do leite fluido. Essa constatação contradiz a tese autuada, pois evidencia que a adição de nutrientes não visa apenas compensar variações naturais do leite cru, mas, sim, conferir ao produto propriedades nutricionais deliberadamente distintas, incompatíveis com a definição legal do leite em pó prevista na Decisão Normativa CAT 2 de 2009. Também a resposta dos subscritores do relatório ao primeiro quesito, a florestais, né, me referindo aqui, obviamente, ao relatório técnico, evidencia que os produtos por eles analisados não apresentam as mesmas características nutricionais e metabólicas do leite líquido. Além do leite integral, o linho orgânico contém também lecitina de soja. E os produtos Molico e Milano, além do leite desnatado, apresentam mix de minerais, né, cálcio, magnésio e ferro, e mix de vitaminas, e várias vitaminas em suas composições. No tocante aos demais questionamentos técnicos submetidos ao índice, envolvendo a definição de leite em pó, leite modificado, produtos lácteos e fórmulas infantis, é importante esclarecer que a discussão presente não gira em torno do enquadramento legal ou sanitário dos produtos, mas sim sobre os efeitos tributários decorrentes de sua composição e da forma como foram industrializados. Ainda que tecnicamente classificados como leite em pó para fins sanitários, isso não implica, por si só, a extensão automática do benefício fiscal, dada a distinção entre o enquadramento sanitário e tributário. O ponto central é que não atendem à definição fiscal de leite em pó que integra a cesta básica, por não serem compostos exclusivamente por leite desidratado, como exigido pela decisão normativa. Em conclusão, constata-se que os produtos Milano, Molico e Ninho, nas suas diversas versões, não se qualificam como leite em pó nos estritos termos da legislação tributária, pois foram submetidos a processo de enriquecimento que alteram sua composição original. Por esse motivo, não fazem jus à aplicação da carga tributária reduzida de 7%, prevista para os itens da cesta básica, nos termos do inciso 2, artigo 3º do anexo 2 do RICS. Também não se aplica a essa carga tributária às mercadorias Nescafé, Dolce Gusto e Starbucks, vendidas em cápsulas, objetos do item 3 e 4 da peça inaugural. A mercadoria denominada café em cápsulas não se confunde com o produto café torrado e moído, ainda que ambos tenham, na essência, o café como matéria-prima predominante. Trata-se de produtos diferentes, tanto sob a perspectiva fática, quanto sob a ótica jurídica e econômica. Em primeiro lugar, do ponto de vista físico e comercial, o café em cápsula passa por um processo industrial específico, no qual o café moído é condicionado em cápsulas individuais, normalmente hermeticamente fechadas, muitas vezes com controle de atmosfera, visando preservar o aroma e garantir uma dosagem padronizada. Esse processo não é meramente uma forma de embalagem, como quer fazer crer a autora. Ele incorpora tecnologia, inovação e agrega características próprias ao produto, como praticidade, conservação diferenciada, controle de sabor e padronização da bebida final, além de exigir equipamentos específicos para o consumo, que são as máquinas de café, né, compatíveis, aqui no caso, a máquina Dolce Gusto. Por outro lado, o café torrado e moído é um produto de apresentação convencional, destinado à preparação manual ou em equipamentos genéricos, sem necessidade de sistemas fechados ou tecnologias de extração específica. Do ponto de vista jurídico e tributário, essa distinção é relevante, pois a legislação tributária, especialmente a que rege a classificação fiscal das mercadorias, não se limita à análise da composição química ou da origem da matéria-prima.
ela considera também a distinção econômica, o processo produtivo, a forma de apresentação e a percepção do mercado e do consumidor. Também, sob a ótica do consumidor, é evidente que ele percebe que está adquirindo produtos com finalidade e formas de uso diferentes. O café em cápsula não substitui funcionalmente o café moído, nem esse substitui aquele. Por fim, contrariando o que afirma a autuada, da fotografia por ela juntada a florestais, observa-se que a embalagem das mercadorias em tela é uma caixa de papelão, que condiciona 16 cápsulas de café, que, além dessa matéria-prima, são compostas também de plástico e alumínio. Isso está muito claro, né? Nessa foto lá, que ela coloca a caixa e coloca uma cápsula aberta, mostrando exatamente do que nós estamos tratando aqui, né? Em suma, a diferenciação técnica, econômica e funcional entre o café em cápsula e o café torrado e moído impede a equiparação pretendida pela autuada e afasta de forma inequívoca a aplicação da redução da base de cálculo prevista para este último. Pelo exposto, acompanhando o ilustre relator quanto às questões preliminares e ao recurso ordinário, ao recurso de ofício, conheço de ambos recursos e nego-lhes provimento, mantendo incólume a adição recorrida. Então, senhor presidente, esse é meu voto, né? Acho que ele sintetiza essas questões, né? Então, há outras questões que ele coloca, a questão do café de Jacu. O café de Jacu, concordo que ele não como eu já disse, né? Também não mereceria a redução da base de cálculo por afetar aqueles dois princípios, mas o café do Jacu ainda tem uma vantagem, que ele é café torrado e moído. No caso dos outros produtos aqui, não são, né? Não são, é outro produto, é outro totalmente distinto, né? Então, por isso, eu coloco aqui meu voto à apreciação da Câmara e fico à disposição para qualquer esclarecimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Samuel. A proposta do doutor Samuel é negar provimento ao recurso ordinário. Deixa eu só esclarecer. A questão lá do registro do meu voto, a sua sugestão é de alterar apenas a excluir Molico, aqueles 3 produtos, não é isso? Do item 1. Certo. Seria minha sugestão, para deixar claro o seguinte, porque senão você cancela tudo e aí vai começar uma nova discussão. Certo. Né? Então, seria explicitar ali, para afastar dos itens 1 e 2 do AIM, os produtos Ninho, Molico e Milano. Eu vou ter na verdade, o Ninho, na verdade, é só o Ninho orgânico, né, que tem discussão. Né? Aí teria que ser parcial provimento aí, né? Eu daria parcial provimento. Então, eu vou ter para o ordinário, né? Tá. Doutor Arthur, pediu a palavra? Pois não, senhor presidente. Bom dia a todos. É apenas uma intervenção bem rápida, até para ajudar e contribuir aí na questão do ajuste do voto. No próprio recurso ordinário, nós deixamos claro que os produtos citados pelo doutor Samuel, que são as fórmulas infantis não inestogênio, não compõem o escopo do recurso. Eu estou fazendo esse esclarecimento apenas, doutor, porque na medida em que o doutor estava dando provimento, né, para cancelar os itens 1 e 2, dando provimento ao recurso, a meu ver, o voto é coerente porque os produtos não inestogênio não fizeram parte do recurso ordinário, e nós deixamos isso muito claro no início do recurso, dizendo que estamos adotando as medidas necessárias para fazer o pagamento desses itens, tá? Foi por isso que eu dei provimento ao recurso, assim, porque não foi objeto. Eu estou dando provimento ao recurso naquilo que foi recorrido, né? Por isso que... Objeto do recurso. Isso. Doutor Samuel pediu a palavra? Não, senhor presidente, só com relação, ainda que de provimento, acho que essa questão, porque o senhor está cancelando os itens, você está colocando claramente, cancelando os itens 1 e 2. Né? E o item 2 e 1 e 2, ou seja, o que eu quero é o seguinte, quanto menos confusão a gente puder tirar aqui, porque certamente isso aí pode dar, né? Se de repente a representação ela pode recorrer disso, falar, olha, peraí, nós temos aqui uma incoerência, né? E é uma incoerência que eu estou falando, né? Ou se ela não recorre, quando do pagamento, de repente o contribuinte pode chegar, não, peraí, olha, está sendo cancelado. Não importa o que eu disse, o que importa é o que foi decidido. E o que foi decidido é o cancelamento dos itens 1 e 2. Por isso, eu acho bastante prudente que nenhuma dúvida seja levada adiante. O que eu poderia fazer é excluir dos itens 1 e 2 os produtos tais, mas eu dou provimento integral, né? Pois é. Bem, aí...
aqui eu vou ter que fazer preferência, né? Na verdade, senhor presidente, quando o senhor fizer, se o senhor, em vez de confirmar o voto, o senhor vai lá na outra opção, que é Modificar o voto, mas aí eu modificar vou o ter que voto. copiar e colar tudo, né? Não precisa. Porque, na verdade, é o seguinte, o seu voto original, ele não vai ser alterado, ele não sai, nada pode ser mudado mais nele no voto original. Né? O senhor tem que colocar o seguinte, olha, mantenho integralmente os fundamentos do meu voto, alterando apenas a parte dispositiva para isso, né? Para essa parte dispositiva. Só isso. Entendeu? Porque o voto ele vai ficar, não é que ele vai ficar lá. É um processo que sai em vista, né? O voto original ele fica imutável no sistema. Ninguém mais pode mudá-lo, nem o dono do voto. Né? Qualquer alteração que seja feita nele vai ser aí como um voto de preferência, que na verdade essa preferência que vai ser redigida agora. Vou ter que fazer essa preferência, não dá para habilitar para... Se eu confirmar o voto, eu não consigo mudar mais. Não, mas exatamente, então você não pode confirmar. Você vai fazer, alterar, a opção do lado ali, alterar voto, acho que chama, não é isso? Quando que precisa ter ementa, eu só vou colocar a ementa aqui, um minutinho só. Ué, copiei e colei aqui, não entrou? Ai, meu Deus do céu. Eu preciso colocar a ementa aqui, né? Que coisa, hein? Eu não estou conseguindo aqui. Estou tentando copiar e colar a ementa, mas eu não estou conseguindo. Tá estranho aqui, viu? Vou voltar aqui, ó. Cancelar a solicitação. Vou fazer outra.
Bom, então, só para esclarecer aqui como vai ficar, altero meu voto apenas para conhecer em parte e dar parcial provimento ao recurso ordinário para excluir dos itens 1 e 2 os produtos Molico, Ninho e Milano, e cancelar integralmente os itens 3 e 4, mantendo no mais os fundamentos do voto proferido, que reitero, é como voto. Ok? Então, vou registrar o voto agora. Deixa eu ver aqui como é que ficou o voto, o recurso de ofício ficou conhecido e negado provimento. Pronto, desculpe a demora, mas pronto, agora acho que agora ficou em termos. Dá uma olhadinha aí, ver se vocês estão de acordo. Ok? Bom, na prática eu confirmei meu voto, né? Que cancelando em parte o item 1 e 2 e integralmente o item 3 e 4. Muito bem, então, estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário da Nestlé, conhecido em parte, parcialmente provido, para cancelar o item 1 e 2 apenas em relação aos produtos Molico, Ninho e Milano, e cancelar integralmente os itens 3 e 4. E em relação ao recurso de ofício, conhecer integralmente do recurso de ofício e negar provimento. Com relação ao recurso ordinário, foi por maioria de votos. Com relação ao recurso de ofício, foi a unanimidade. E, então, prevaleceu o voto do relator. Prevaleceu o meu voto, ok? Então, eu vou aqui registrar o voto vencedor. Conhecido parcialmente, parcialmente provido. Recurso ordinário conhecido integralmente, negado provimento. Muito bem, registrado então o voto vencedor do relator, nos termos aqui que eu já falei. Então, doutor Arthur, prevaleceu então, eu estou encerrando o julgamento, então prevaleceu o meu voto, né, que foi depois retificado com relação aí o resultado só do item 1 e 2, né, e então esse é o resultado final. Agradeço a presença e a paciência. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Um ótimo dia de trabalho a todos. Obrigado. Bom, com o encerramento deste processo, nós então estamos cumprindo aqui, com a ausência, infelizmente, da Daniela, né? Nós estamos cumprindo a pauta de hoje. Foram julgados 4 processos, e de modo que eu peço, então, que o Oswaldo encerre a sessão. Estou declarando encerrada a sessão de hoje da 2ª Câmara Julgadora.
Julgamento encerrado no EPAT.